WEG, Via Varejo, Magazine Luiza, lá fora a Tesla, a Apple, enfim, grandes empresas que vinham tendo o preço das suas ações subindo muito no ano passado, já tem algum tempo que estão sofrendo, que estão com tendência de queda aí, lá fora principalmente as ações da Nasdaq, né, ações de tecnologia, de crescimento, vem caindo bastante nos últimos tempos e aqui no Brasil não é diferente. O que está acontecendo? Será que os fundamentos mudaram? Será que essas empresas não são mais boas empresas? O mercado está louco? O que está acontecendo? Então fica aqui que eu vou te dar um panorama global para te explicar de uma maneira mais prática possível por que está acontecendo essa movimentação de queda nas ações de growth, principalmente, né, e voltadas ali para a tech. Fica até o final. E aí, meus caros, Rodrigo aqui e este é o Urso da Bolsa. Faço o convite se você ainda não está inscrito. Eu vejo que muita gente que assiste meus vídeos ainda não está inscrito, então me dá aquela força, se inscreve aqui, ativa as notificações, só clicar no sininho, tá? E também deixa o gostei para dar aquela força no vídeo e poder compartilhar isso aqui com muito mais pessoas. @rodcassioli, meu Instagram, segue lá para fazer pergunta. Obrigado. Então vou começar a colocar aqui na tela a partir de agora a valorização de algumas dessas ações em 2020, tá? Então teve a queda ali até abril, março, que foi com o crash do corona, mas a partir de abril até o fim do ano passado, olha o que aconteceu, vai aparecer na tela agora, com o WEG, olha o que aconteceu com o Via Varejo, olha o que aconteceu com o Magazine Luiza, olha o que aconteceu com o Tesla, por exemplo, tá? Só alguns exemplos para você. Subiram demais, né? Por que elas subiram muito? Então, vamos entender isso primeiro. Porque o governo americano, através do Fed, o Banco Central americano, começou a injetar muito dinheiro na economia. A gente entrou numa crise sanitária por conta do coronavírus. O que você faz numa crise? Principalmente uma crise que as pessoas não podem consumir e muitas estão perdendo emprego, né? Perdendo a renda porque as empresas fecharam, as fábricas fecharam. O que você faz? Você injeta dinheiro na economia através de auxílios emergenciais e tudo que está acontecendo. Ou seja, dinheiro na veia. Coloca dinheiro na mão das pessoas para elas consumirem. Em um mercado, né, uma economia parada, trancada dentro de casa com lockdown, essas empresas de e-commerce, de tecnologia, né, varejo, que tiveram que se adaptar ao mundo digital, todas se beneficiaram, porque as pessoas passaram a consumir digitalmente tudo que era tipo de produto e serviço. Então, pela expectativa, na época, principalmente do crash do corona, de que essas empresas iriam se beneficiar desse cenário, existiu uma movimentação, ou seja, muitos investidores globais colocando o seu dinheiro nessas empresas que iam se beneficiar da parada mundial do corona, né, do lockdown. Então, empresas, de novo, mais voltadas para tecnologia, digital, e-commerce, etc. Por isso que a gente viu Magalu, Via Varejo, depois do crash do corona, explodindo muito, por exemplo. Um outro ponto é que, quando você coloca dinheiro na economia, né, você aumenta, injeta liquidez na economia, você diminui a taxa de juros. Com a taxa de juros ali próxima de zero, né, que foi o que aconteceu, o dinheiro está muito abundante, o dinheiro está muito barato. Então, as empresas conseguem tomar dívidas praticamente sem custo de dívida, porque o dinheiro está barato. É como se você, do dia para a noite, pudesse financiar um imóvel, pudesse financiar um carro, sem pagar tantos juros. Então, na prática, foi isso. As empresas conseguiram tomar empréstimos para poder financiar projetos, investimentos, poder aumentar a produção, enfim. Conseguiram tomar esse empréstimo de uma maneira muito mais barata, porque o dinheiro está mais abundante. E quem que toma mais empréstimo? Empresas de crescimento. Empresas de crescimento são aquelas que ainda não chegaram na sua maturidade, que estão realmente crescendo receita, desenvolvendo novos produtos, capturando o mercado, são setores novos, talvez setores de energia eólica, energias renováveis. Então, empresas de crescimento, elas precisam se endividar. Precisam não, né? Mas é interessante para elas se endividar, principalmente se o custo do dinheiro for muito barato. É interessante para elas tomar dívida para poder acelerar o crescimento, investir em novos projetos e tudo que eu falei. Então, o raciocínio é esse. Fed injetou muito dinheiro na economia, juros ficou bem barato, as empresas de crescimento se beneficiam de juros baratos, porque elas conseguem tomar empréstimo mais barato para poder crescer. E aí, como também existe maior expectativa de crescimento por conta disso, os investidores olham com bons olhos tudo isso e colocam toda a grana deles nessa empresa. Aí o preço sobe. E agora, por que essas empresas estão com uma tendência de queda? Por dois motivos principais. Primeiro, porque as taxas de longo prazo estão com uma tendência de alta já há algum tempo, taxa de juros de longo prazo dos T10 ali, né, os Treasury bonds americanos de 10 anos, estão aumentando já tem algum tempo. E o segundo motivo é que o corona está começando a se estabilizar e chegar a seu fim. Existe uma luz no fim do túnel. Então, com essa luz no fim do túnel, o que acontece? As empresas que tinham que se beneficiar do corona já se beneficiaram, né? As empresas digitais, de e-commerce e tudo aquilo que eu falei. Agora, aquelas empresas que ficaram para trás, cinema, restaurantes, grandes grupos
ali de shoppings, enfim, todas essas empresas da economia real que ficaram paradas, as ações ficaram estagnadas porque quem ia investir numa empresa de shopping no meio de uma pandemia que os shoppings estão fechados? Ninguém. Então os shoppings caíram muito e não voltaram mais, por exemplo. Agora, com a perspectiva de fim dos lockdowns e melhora da economia, shoppings se abrindo, restaurantes se abrindo, etc. Essas ações, essas empresas que ficaram para trás, começam a ter bons olhos agora. O pessoal começa a olhar e fala assim, opa, beleza, a economia está abrindo. Agora vamos olhar para aquela empresa de restaurante, de rede de restaurantes, de shopping, aquelas que ficaram descontadas, que estão com uma pechincha, que poderia ser um bom investimento. Aí o pessoal começa a olhar mais isso e existe uma migração. Aquelas empresas já se beneficiaram, as techs, as growth já se beneficiaram no passado. Agora o pessoal está migrando para onde ficou defasado, as empresas que estão mais descontadas aí da economia real. Agora o outro fator que eu falei, que são as T10, né, as Treasury americanas de 10 anos, é de novo em relação aos juros. Mesmo com as taxas de juros ainda baixíssimas, existe uma expectativa de inflação que o mercado está enxergando. Com essa expectativa de inflação, os juros de longo prazo sobem. Com os juros de longo prazo subindo, fica mais difícil para as empresas tomarem empréstimo. Juros maiores, fica mais caro tomada de empréstimo ali para financiar a atividade e a operação. E aí é o oposto de justamente o que eu falei. Se os juros baixos beneficiam essas empresas de crescimento, porque fica mais barato elas tomarem empréstimo para financiar o crescimento delas, se a perspectiva de juros é maior lá no futuro, fica mais difícil para essas empresas de crescimento tomarem empréstimos e continuarem investindo no crescimento delas. Então, se o mercado começa a olhar que existe dificuldade de tomada de empréstimo por conta dessas empresas, que são bastante independentes e o empréstimo é bastante importante para elas, de novo, isso é um fator de risco adicional que o pessoal olha e fala, puta, essas empresas podem correr um risco maior aí porque o dinheiro não está mais tão barato assim, o juros está subindo. Então essas empresas vão ter dificuldade de se financiar e de tomar empréstimo. Então começa a ter essa maior precaução e essa olhada de risco, ao mesmo tempo que você tem o ciclo de commodities rolando e a economia real voltando. Então dois fatores, migração para a economia real, né, voltadas para commodities, restaurantes, tudo que ficou defasado ali no passado, e também essa perspectiva de maiores juros no futuro, que dificulta o crescimento dessas empresas, que são bastante dependentes de crescimento através de empréstimo também. Com essa dificuldade, tudo aí aumenta um pouco a aversão a risco com essas empresas de growth, né, VEG, Via Varejo, Magalu, Tesla, e aí o case delas fica um pouco mais comprometido, pelo menos nesse curto prazo, pode existir uma maior pressão no curto prazo. Beleza? Espero que você tenha entendido, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal para dar aquela força, ativa as notificações, tamo junto, até a próxima e tchau!